professoras, a professora Amélia, que tive a honra de ser aluno, a professora Alessandra, eu não tive a oportunidade de ser aluno no programa de mestrado, mas também saúdo aqui com as minhas homenagens, saúdo os meus colegas de mestrado, a minha esposa que está aqui presente também, e agradeço pela oportunidade de poder hoje estar apresentando oralmente aqui o meu trabalho. Bom, o meu trabalho, eu vou falar sobre a ponderação entre o princípio da liberdade e o planejamento familiar. O objetivo desse trabalho é mostrar que existe uma incongruência entre a liberdade prevista na Constituição Federal e as burocracias que as pessoas encontram para buscar uma esterilização, bem como também a inconstitucionalidade, que inclusive é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, do parágrafo 5º do artigo 10 da Lei 9.263 de 1996, que diz respeito aos procedimentos de vasectomia e de laqueadura. Nós entendemos, com a pesquisa através de autores, foi feita uma pesquisa bibliográfica de autores do direito e também de artigos científicos, que desde 1988 a Constituição ela preconiza a liberdade como um ícone do indivíduo. A liberdade é uma das maiores, ou se não a maior, vertente da Constituição de 88. Inclusive, os autores entendem que é uma cláusula pétrea. E a liberdade não é só a liberdade de ir e vir, que muita gente entende que é só isso, a liberdade de estar livre na sociedade. É a liberdade que nós temos de escolha para a nossa vida, escolha das mais diversas situações e nuances que a vida humana enseja, inclusive na questão familiar. Bem como também a família é protegida pela Constituição Federal, lá no artigo 227 da Constituição nós temos a proteção à família, e esses dois valores eles não estão contrários um ao outro, muito pelo contrário. Tanto a proteção à família como a liberdade são valores que podem concorrer plenamente juntos. E quando nós observamos a lei ordinária, a lei impõe, lá no artigo 10º, que para a pessoa se submeter à vasectomia ou à laqueadura, é necessário que ela tenha mais de 25 anos de idade ou que tenha 2 filhos já. E não só isso, a lei também impõe que se a pessoa, ainda que ela esteja nessa condição, ela for casada ou tiver uma união estável, ela precisa ter autorização do cônjuge. Então o nosso artigo foi no sentido de que esses dois dispositivos, eles não coadunam com a liberdade, porque a partir do momento que eu tenho a liberdade de querer formar uma família ou não formar uma família, eu tenho a liberdade de querer ou não querer ter filhos. E diante disso, essa minha liberdade, ela deve alcançar qual o meio que eu entendo, que eu acredito ser o mais eficaz para evitar filhos. Há uma teoria que entende que as pessoas podem usar outros meios anticonceptivos, que, por exemplo, camisinha, pílula e outros métodos, porém, se a pessoa quiser fazer uma vasectomia, porque ela se sente mais segura para isso, ou mesmo a mulher quiser fazer uma laqueadura, ela vai enfrentar toda uma burocracia e nem sempre vai conseguir. E se nós pegarmos o patamar da liberdade do artigo 5º e lembrarmos que a liberdade que a Constituição Federal hoje preconiza, ela vem lá da antiguidade, desde a Revolução Francesa, do pensamento mais liberal, de que a ideia de liberdade é que o Estado deveria abster-se de uma prática. Se nós tivermos isso como entendimento para hoje, o Estado não deveria intervir na vida do ser humano. Ou seja, se eu não quero ter filhos e eu quero fazer uma esterilização por meio da laqueadura ou por meio da vasectomia, no caso dos homens, é um direito do indivíduo. O Estado não tem que dizer qual é o meio anticoncepcional mais eficaz. Ele tem que permitir que as pessoas escolham. Afinal de contas, vivemos num país democrático, num país onde as garantias constitucionais devem estar em plena efetividade. E quando nós encontramos esses entraves burocráticos, nós percebemos que, infelizmente, ainda falta um pouquinho de maturidade.
Outro absurdo é o fato da autorização do cônjuge ou do companheiro. Então, se a pessoa quer fazer uma vasectomia ou uma laqueadura, ela precisa ter o consentimento, a outorga. Isso, inclusive, é objeto de uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Nosso artigo traz isso. Eu penso da seguinte forma: se o indivíduo tem a liberdade de casar-se e, por vontade unilateral, ele tem a possibilidade de se divorciar, independente da vontade do outro, como é que ele precisa ter uma autorização do outro para poder fazer a sua esterilização? Quer dizer, se o corpo é dele, a individualidade e a intimidade é dele. Então, no nosso entendimento, o entendimento dos autores que nós pesquisamos, isso fere frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque, além de você tirar dela o direito de escolher em querer ou não ter filhos e usar o método que entende mais correto, você ainda permite que essa pessoa tenha que se submeter à vontade do outro. Então, o nosso artigo trouxe essa reflexão no sentido de que esses dois dispositivos, eles merecem ser revistos e que, em nome da liberdade conquistada a duras penas após muitos anos de ditadura, muitos anos de regime de ferro, a gente conquistou essa liberdade através da Constituição de 88, não coaduna hoje com os princípios que a sociedade brasileira de alguma forma ostenta. Então, as nossas conclusões chegam à ideia de que a Lei 9.263 de 96, ela realmente é um entrave burocrático e que, infelizmente, essa lei, se não for revista, vai prejudicar muito. E, por outro lado, a proteção à família enseja a ideia de eu poder planejar qual tipo de família que eu tenho, não de proibir se eu quero ter ou não filhos por esse ou por aquele método. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Se eu falar alguma coisa a mais aqui, eu estarei já indo além daquilo que é o propósito do meu artigo. Estou à disposição para perguntas e agradeço a oportunidade pelas professoras e pelos colegas que aqui estão. Muito obrigado.